Em 2025, o Alzheimer não é apenas uma doença da memória, mas um desafio global de saúde pública que avança com uma força cada vez maior. Estima-se que mais de 55 milhões de pessoas no mundo convivam com algum tipo de demência, e entre elas, o Alzheimer representa de 60% a 70% dos casos. Esse número não para de crescer, principalmente porque a população mundial está envelhecendo de forma acelerada. A cada ano, milhões de novos diagnósticos são feitos, e a previsão é que, até 2050, esse número mais que triplique, chegando a ultrapassar 150 milhões de pessoas. Para países em desenvolvimento, o impacto será ainda mais brutal, já que muitos sistemas de saúde não estão preparados para oferecer o acompanhamento que pacientes e famílias necessitam. O Alzheimer, portanto, não é uma ameaça distante, é uma realidade presente e crescente. O custo econômico também revela a gravidade do problema. Estima-se que, em 2025, o gasto global com Alzheimer ultrapasse US$ 1 trilhão, somando custos médicos diretos, internações, medicamentos, além das perdas produtivas e do impacto indireto nos familiares cuidadores. Muitas vezes um filho ou neto precisa abrir mão do trabalho para se dedicar ao cuidado integral de um paciente, o que gera consequências financeiras, emocionais e sociais. O fardo do Alzheimer, portanto, não recai apenas sobre os ombros de quem recebe o diagnóstico, mas sobre famílias inteiras que passam a reorganizar suas vidas em função da doença. Outro ponto crucial é a percepção do Alzheimer como uma epidemia silenciosa. Ao contrário de outras doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão, que podem ser controladas por décadas, o Alzheimer progride de forma implacável. Ele compromete memória, raciocínio, comportamento e, com o tempo, retira do indivíduo sua autonomia mais básica. Essa perda progressiva de identidade é talvez o aspecto mais cruel da doença, porque ela atinge não apenas o corpo, mas também a essência do ser humano, alterando relações familiares e sociais de forma profunda. As pesquisas apontam que os maiores fatores de risco continuam sendo a idade avançada, o histórico familiar e alguns genes específicos, como o ApoE4, que aumenta consideravelmente a probabilidade de desenvolver a doença. No entanto, fatores como obesidade, sedentarismo, diabetes mal controlado e tabagismo também desempenham papéis importantes no risco de desenvolvimento. Ou seja, o Alzheimer não é apenas resultado do envelhecimento inevitável, mas também de um estilo de vida ao longo das décadas. Essa visão amplia a necessidade de prevenção desde cedo, mostrando que hábitos saudáveis podem atrasar ou até reduzir a probabilidade de manifestação da doença. Finalmente, em 2025, a maior novidade é que o Alzheimer deixou de ser encarado como uma condição inevitável para se tornar um campo ativo de batalha científica. Com a chegada de novos tratamentos e métodos diagnósticos, há uma mudança de paradigma. De um cenário de espera passiva e cuidados paliativos, passamos para uma perspectiva em que identificar a doença cedo e intervir rapidamente pode significar anos a mais de autonomia e qualidade de vida. Essa virada coloca o Alzheimer no centro das atenções de governos, indústrias farmacêuticas e, principalmente, das famílias que aguardam respostas concretas para lidar com o que antes parecia intransponível. O diagnóstico do Alzheimer em 2025 ainda enfrenta barreiras significativas. Apesar de todo o avanço tecnológico, na prática clínica, o processo começa quase sempre de forma simples. Uma queixa de perda de memória frequente, dificuldade de lembrar compromissos ou mudanças no comportamento. O médico realiza uma anamnese detalhada, investiga histórico familiar, aplica testes cognitivos padronizados e avalia se os sintomas são compatíveis com o envelhecimento normal ou se já indicam sinais precoces de demência. No entanto, essa etapa clínica inicial, embora essencial, tem suas limitações, já que muitos sintomas podem ser confundidos com outras condições, como depressão, ansiedade ou até efeitos colaterais de medicamentos. Os exames de imagem desempenham papel central. A ressonância magnética, por exemplo, pode mostrar atrofia em regiões específicas do cérebro, como o hipocampo,
que está ligado à memória. Já a tomografia computadorizada auxilia a descartar outras causas, como tumores ou acidentes vasculares cerebrais. Ainda assim, esses métodos não são definitivos, apenas reforçam a suspeita diagnóstica. A confirmação costuma depender de exames mais complexos e caros, como o PET scan, que identifica o acúmulo de proteínas beta-amiloides e tau no cérebro, as marcas registradas do Alzheimer. No entanto, por conta do alto custo e da baixa disponibilidade, esse tipo de exame ainda está longe de ser acessível à maioria da população. Outro recurso importante, mas pouco utilizado em larga escala, é a análise do líquido cefalorraquidiano, obtido por punção lombar. Esse exame pode detectar alterações específicas nas proteínas relacionadas ao Alzheimer, oferecendo um diagnóstico mais confiável. No entanto, por ser invasivo e muitas vezes desconfortável para o paciente, acaba sendo indicado apenas em casos selecionados. Essa dificuldade de acesso a métodos confirmatórios explica por que muitos diagnósticos ainda são tardios, feitos quando a doença já avançou a ponto de comprometer funções essenciais do paciente. A grande questão em 2025 continua sendo a detecção precoce. Identificar o Alzheimer em seus estágios iniciais, ainda antes do aparecimento de sintomas graves, é a chave para aumentar a eficácia dos novos tratamentos. Até pouco tempo atrás, esse objetivo parecia inalcançável, mas agora, com o surgimento dos exames de sangue p-tau 217, essa realidade está mudando rapidamente. Esses testes podem oferecer uma alternativa acessível, prática e menos invasiva, democratizando o diagnóstico e permitindo que milhares de pessoas sejam detectadas muito antes do estágio avançado da doença. Essa transição de um diagnóstico tardio e complexo para um diagnóstico precoce e acessível representa um divisor de águas. No passado, famílias só descobriam o Alzheimer quando a autonomia já estava comprometida. Agora, o cenário aponta para uma era em que saber mais cedo pode significar planejar melhor, acessar tratamentos inovadores e, principalmente, garantir anos adicionais de vida com qualidade. Esse avanço muda não apenas a prática médica, mas também a esperança de milhões de pessoas ao redor do mundo. Durante décadas, os tratamentos disponíveis para Alzheimer se limitavam a aliviar sintomas, sem alterar o curso da doença. Em 2025, a ciência finalmente alcança um novo patamar com a chegada dos anticorpos monoclonais, que prometem agir diretamente sobre as raízes do problema. Esses medicamentos, entre eles o donanemab, Kisunla, e o lecanemab, Leqembi, foram desenvolvidos com um objetivo ousado: limpar o cérebro das placas de beta-amiloide, uma proteína anormal que se acumula entre os neurônios e está associada à progressão do Alzheimer. A lógica por trás desses anticorpos é simples de entender, mas sofisticada em sua execução. Eles funcionam como chaves, programadas para reconhecer, se ligar e marcar essas placas, permitindo que o próprio sistema imunológico do paciente as elimine. O impacto dessa abordagem é revolucionário porque rompe com a ideia de que nada poderia frear a progressão da doença. Até então, medicamentos como donepezila ou memantina apenas atuavam modulando neurotransmissores, ajudando momentaneamente na cognição, mas sem interferir no acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro. Já os anticorpos monoclonais representam uma estratégia biológica ativa, em que o tratamento atua diretamente no processo patológico central. Em estudos clínicos, observou-se que esses medicamentos reduziram significativamente a quantidade de placas amiloides no cérebro de pacientes tratados, abrindo caminho para maior preservação da memória e das funções cognitivas por mais tempo. O mecanismo, entretanto, não é isento de riscos. Ao atacar as placas, os anticorpos também podem provocar reações inflamatórias no cérebro. Uma das complicações mais discutidas é a chamada ARIA, anormalidades relacionadas à imagem por amiloide, que se manifestam como edemas ou pequenos sangramentos cerebrais detectados por ressonância. Embora em muitos casos sejam assintomáticas, em outros podem gerar sintomas graves como dores de cabeça, confusão ou convulsões. Essa dualidade, grande promessa e riscos reais,
explica por que os anticorpos não são indicados indiscriminadamente, mas apenas para pacientes cuidadosamente selecionados, geralmente em estágios iniciais da doença e sob monitoramento constante com exames de imagem. Outro ponto essencial é que os anticorpos monoclonais não são uma cura, mas um tratamento modificador de doença, ou seja, eles não restauram funções já perdidas, nem impedem totalmente o avanço do Alzheimer. Seu papel é retardar a progressão, preservando a autonomia por mais tempo. Para os pacientes, isso pode significar meses ou até anos adicionais de vida com mais qualidade, o que, em um cenário de uma doença devastadora, já representa um avanço gigantesco. A experiência prática até agora mostra que, quando administrados cedo, esses medicamentos oferecem os melhores resultados, reforçando a importância de diagnósticos cada vez mais precoces. A revolução dos anticorpos não se resume apenas aos medicamentos já aprovados. Outros compostos semelhantes estão em fases avançadas de desenvolvimento, ampliando o arsenal terapêutico para os próximos anos. Isso abre uma nova fronteira na luta contra o Alzheimer, na qual a biotecnologia se torna protagonista, e cada avanço reforça a ideia de que o enfrentamento da doença deixou de ser apenas paliativo para se tornar estratégico e transformador. Para médicos, pacientes e familiares, essa nova realidade é vista como um sopro de esperança, ainda que acompanhado da responsabilidade de entender seus limites e riscos. O donanemab, comercializado sob o nome Kisunla, representa um dos marcos mais significativos na história do tratamento do Alzheimer até 2025. Desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, esse anticorpo monoclonal foi projetado para se ligar a uma forma específica da proteína beta-amiloide, chamada piroglutamato amiloide, que se acumula nas placas cerebrais. Ao reconhecer e atacar essa proteína, o donanemab ajuda o sistema imunológico a limpar o cérebro dessas estruturas tóxicas, reduzindo a sobrecarga que destrói as conexões entre neurônios. Essa característica faz dele um tratamento altamente direcionado, diferente de medicamentos tradicionais que apenas atuam nos sintomas. Os resultados mais notáveis surgiram em um grande estudo clínico chamado Trailblazer-ALZ 2, publicado em 2023 e que continuou a orientar a prática em 2025. Nesse ensaio, pacientes em estágios iniciais de Alzheimer, ou seja, com comprometimento cognitivo leve e demência inicial, foram acompanhados ao longo de meses. Os dados revelaram que o donanemab conseguiu retardar em até 35% o declínio cognitivo MOES, em comparação com o placebo. Essa diferença, embora não represente uma reversão da doença, traduz-se em meses ou até anos adicionais de autonomia para pacientes que, de outra forma, perderiam a independência rapidamente. Outro ponto que chama a atenção é a duração do tratamento. O donanemab é aplicado por via intravenosa, geralmente uma vez por mês. Mas, ao contrário de outros anticorpos, ele foi projetado para ser interrompido quando o paciente atinge níveis muito baixos de placas amiloides no cérebro, o que pode ocorrer após 1 ou 2 anos de terapia. Isso significa que não se trata de uma medicação vitalícia, mas de um regime de limpeza intensiva do cérebro, seguido por monitoramento. Essa característica é vista como um diferencial, já que reduz a exposição prolongada aos riscos de efeitos colaterais. Falando em riscos, é importante destacar as complicações mais comuns associadas ao donanemab. O principal é o já citado ARIA, que aparece em cerca de 20 a 30% dos pacientes. Embora a maioria dos casos seja leve ou até assintomática, alguns episódios podem ser graves e exigir a suspensão do tratamento. Outros efeitos colaterais incluem reações no local da infusão e sintomas como febre, calafrios ou dores musculares. Por isso, o uso do donanemab exige acompanhamento rigoroso com ressonâncias periódicas, o que aumenta o custo e restringe o acesso apenas a centros médicos especializados. Em termos regulatórios, em 2025, o donanemab já havia recebido aprovação em países como Estados Unidos e Japão, e estava em processo de análise em várias outras regiões do mundo. No entanto,
ainda não se trata de um tratamento acessível em larga escala, especialmente em países de baixa e média renda. Seu preço é elevado, podendo ultrapassar dezenas de milhares de dólares por ano, sem contar os custos adicionais de monitoramento. Essa realidade gera discussões intensas sobre desigualdade no acesso, já que apenas pacientes em países ricos ou com recursos podem se beneficiar plenamente. Apesar das limitações, o donanemab representa um verdadeiro divisor de águas. Pela primeira vez, existe um medicamento capaz de modificar a história natural do Alzheimer de forma consistente. Não é uma cura, mas é um sinal claro de que a ciência avançou para além do paliativo, abrindo espaço para uma nova era de tratamentos que atacam diretamente as causas da doença. Para médicos, pacientes e familiares, o donanemab simboliza esperança concreta, ainda que acompanhada de desafios como custo elevado, riscos de efeitos adversos e a necessidade de diagnóstico precoce para alcançar melhores resultados. Lecanemab, conhecido comercialmente como Leqembi, foi o primeiro anticorpo monoclonal contra o Alzheimer a receber aprovação plena nos Estados Unidos em 2023 e segue em 2025 como um dos tratamentos mais discutidos no mundo médico. Diferente do donanemab, que mira uma forma mais modificada da proteína amiloide, o lecanemab se liga às formas solúveis e protofibrilas de beta-amiloide, aquelas que circulam antes de se consolidarem em placas maiores. Essa característica é importante, porque sugere uma ação mais precoce no ciclo da doença, eliminando os aglomerados antes de se tornarem depósitos fixos no cérebro. Na prática, isso significa que ele foi desenhado para atuar nas fases iniciais do Alzheimer, quando o impacto sobre a preservação da cognição é maior. Os estudos que embasaram sua aprovação foram conduzidos em larga escala, com destaque para o Clarity AD-QI, que acompanhou cerca de 1.800 pacientes durante 18 meses. Os resultados mostraram que o lecanemab foi capaz de reduzir o declínio cognitivo em aproximadamente 27%, em comparação ao placebo. Embora esse número possa parecer modesto, em termos clínicos, ele representa meses adicionais de autonomia funcional para pacientes e um atraso significativo na progressão dos sintomas. Em doenças neurodegenerativas, qualquer ganho de tempo em lucidez, independência e capacidade de realizar atividades diárias é considerado um avanço notável. Assim como outros anticorpos monoclonais, o lecanemab também apresenta riscos que não podem ser ignorados. O mais comum é o ARIA, com edemas ou microhemorragias cerebrais detectadas em exames de imagem. Esses eventos ocorreram em até 20% dos pacientes, sendo que a maioria foi leve, mas alguns exigiram suspensão da terapia. Além disso, reações relacionadas à infusão, como febre, náusea e calafrios, também foram relatadas. Por isso, o tratamento requer infraestrutura hospitalar adequada, monitoramento por ressonância magnética e acompanhamento médico próximo. Essa complexidade eleva o custo total e dificulta a implementação em sistemas de saúde com poucos recursos. Em termos de administração, o lecanemab é aplicado por infusão intravenosa a cada 2 semanas, o que pode se tornar um desafio logístico para pacientes e famílias. Diferente do donanemab, que pode ser interrompido após a limpeza das placas, o lecanemab tende a exigir uso contínuo para manter o efeito. Isso levanta discussões sobre adesão a longo prazo, custos acumulados e qualidade de vida em relação à frequência das infusões. Ainda assim, por ser o primeiro anticorpo aprovado plenamente, ele abriu caminho para toda uma geração de terapias, servindo como exemplo de que modificar a biologia da doença é possível. Outro ponto de debate é o preço. Em 2025, o custo anual do lecanemab ultrapassa os $26 mil apenas em medicação, sem incluir exames e infraestrutura de monitoramento. Isso significa que, na prática, o acesso ainda é restrito a pacientes de países ricos ou com seguros de saúde robustos. Essa desigualdade reforça a necessidade de políticas públicas e negociações globais que permitam ampliar o alcance da inovação, já que o Alzheimer não é uma doença de nicho, mas uma condição que atinge populações em todas as camadas sociais.
Mesmo com as limitações, o lecanemab é considerado uma das maiores conquistas na luta contra o Alzheimer. Ele não cura, não reverte sintomas já instalados, mas oferece algo que até poucos anos atrás era inimaginável: a possibilidade de ganhar tempo real contra a doença. Para pacientes, isso pode significar mais momentos de reconhecimento com a família, mais tempo de autonomia e menos dependência precoce. Para a ciência, é a prova de que a estratégia de eliminar a amiloide pode funcionar, ainda que não seja a solução definitiva. Em conjunto com novos exames de sangue e outros anticorpos em desenvolvimento, o lecanemab marca o início de uma era em que o Alzheimer finalmente deixa de ser tratado apenas com paliativos e passa a ser enfrentado em suas raízes biológicas. Durante décadas, um dos maiores desafios no combate ao Alzheimer foi a dificuldade em diagnosticar a doença de forma rápida, acessível e precoce. Até pouco tempo atrás, as ferramentas de maior precisão envolviam exames caros e complexos, como o PET scan, ou procedimentos invasivos, como a punção lombar para análise do líquido cefalorraquidiano. Em 2025, porém, uma inovação está mudando esse cenário: o exame de sangue baseado no biomarcador p-tau217, que promete ser um divisor de águas no diagnóstico do Alzheimer. A proteína tau é uma das protagonistas da doença. Normalmente, ela ajuda a manter a estrutura interna dos neurônios estável, funcionando como uma espécie de esqueleto das células nervosas. No Alzheimer, contudo, ocorre uma modificação anormal dessa proteína, que passa a se acumular em forma de emaranhados tóxicos dentro dos neurônios. Entre os diferentes tipos de tau alterada, o subtipo fosforilado, conhecido como p-tau-217, se destacou nos últimos anos como um dos marcadores mais sensíveis e específicos da doença. Ao medir os níveis dessa proteína no sangue, os pesquisadores descobriram que é possível identificar a presença do Alzheimer em estágios muito iniciais, antes mesmo de os sintomas mais graves se manifestarem. Estudos clínicos realizados em países como Estados Unidos, Suécia e Japão mostraram resultados impressionantes. O exame de sangue p-tau217 demonstrou sensibilidade e especificidade superiores a 85%, rivalizando com exames de imagem sofisticados. Em alguns casos, ele foi capaz de diferenciar Alzheimer de outras formas de demência, algo que costuma ser desafiador mesmo para neurologistas experientes. Além disso, por ser um exame de sangue simples, ele elimina a barreira do custo elevado e do desconforto de métodos invasivos, tornando o diagnóstico mais democrático e viável em larga escala. Na prática, o exame funciona de maneira semelhante a qualquer coleta laboratorial tradicional. Uma amostra de sangue é retirada do paciente e analisada em equipamentos que utilizam técnicas avançadas de imunologia e espectrometria de massa para detectar concentrações da proteína p-tau217. O resultado indica se há alterações compatíveis com o Alzheimer, permitindo ao médico decidir sobre a necessidade de exames complementares ou início precoce de tratamentos. Essa simplicidade é o que faz o exame ser visto como um game changer. Ele pode transformar um diagnóstico que antes levava meses e exigia deslocamentos complexos em algo que pode ser feito em uma consulta de rotina. Em 2025, alguns laboratórios de ponta já oferecem o exame de forma experimental ou restrita, e existem iniciativas para expandi-lo a redes de saúde maiores. Empresas privadas estão em corrida para padronizar o teste e disponibilizá-lo em diferentes países. Especialistas preveem que, nos próximos anos, ele poderá estar disponível em clínicas comuns, permitindo que médicos de atenção primária encaminhem seus pacientes com suspeita de Alzheimer para investigação precoce. Essa descentralização é considerada fundamental, porque a maioria das pessoas ainda chega ao diagnóstico tardiamente, quando a doença já compromete funções vitais e limita as opções de intervenção. O impacto desse exame vai muito além do diagnóstico. Ele também é crucial para selecionar pacientes que possam se beneficiar dos novos anticorpos monoclonais, como donanemab e lecanemab. Sem um teste rápido e confiável, muitos indivíduos em estágio inicial
não seriam identificados a tempo de receber a terapia. Com o PTAL 217, é possível mapear com mais precisão quem realmente está no início da doença e quem apresenta outras condições que imitam os sintomas, evitando tratamentos desnecessários ou arriscados. Assim, o exame de sangue PTAL 217 não é apenas um avanço tecnológico, é uma promessa de transformação no cuidado com idosos em todo o mundo. Ele representa a possibilidade de trazer o diagnóstico para mais perto das famílias, aumentar as chances de intervenção precoce e oferecer um caminho mais humano, acessível e eficaz no enfrentamento de uma das doenças mais desafiadoras do século. Em 2025, o exame de sangue PTAL 217 já deixou de ser apenas uma promessa acadêmica para se tornar uma realidade em alguns centros de pesquisa e hospitais de referência. No entanto, a grande pergunta que mobiliza pacientes, familiares e médicos é: quando esse exame estará disponível de forma ampla, em clínicas e postos de saúde comuns? A resposta envolve não apenas avanços tecnológicos, mas também fatores regulatórios, econômicos e estruturais que variam de país para país. Nos Estados Unidos e em países da Europa, alguns laboratórios privados já oferecem o teste de forma limitada, geralmente em contextos de pesquisa clínica ou em centros especializados em neurologia. O preço, ainda elevado, pode ultrapassar centenas de dólares por exame, o que restringe o acesso apenas a pessoas com recursos financeiros ou com planos de saúde diferenciados. No entanto, já existem esforços das próprias empresas de biotecnologia para reduzir custos à medida que a demanda aumenta, o que deve baratear o teste nos próximos anos. Em paralelo, órgãos regulatórios estão avaliando a padronização da metodologia, passo essencial para liberar o exame em larga escala, evitando variações nos resultados entre diferentes laboratórios. Em países de baixa e média renda, o cenário é mais desafiador. A realidade é que muitos sistemas de saúde ainda têm dificuldade em oferecer exames básicos de imagem, como ressonância magnética, e incorporar uma tecnologia de ponta como o PTAL 217 pode levar tempo. Ainda assim, especialistas acreditam que, justamente por ser mais barato e menos invasivo que um PET scan ou uma punção lombar, o exame de sangue tem potencial de democratizar o diagnóstico, tornando-se uma alternativa viável mesmo em regiões com recursos limitados. Isso, porém, dependerá de políticas públicas, parcerias internacionais e investimentos em infraestrutura laboratorial. Outro aspecto importante é o tempo estimado para que o exame esteja disponível na atenção primária. Alguns especialistas projetam que, em até 5 anos, ele poderá ser incluído em protocolos de investigação de perda de memória em consultórios comuns. Isso mudaria radicalmente a prática médica. Em vez de encaminhar pacientes para hospitais de referência, o próprio clínico geral poderia solicitar o exame e identificar precocemente um possível Alzheimer. Essa descentralização é vista como crucial para ampliar o acesso e reduzir a desigualdade no diagnóstico. Também existem iniciativas para que o PTAL 217 seja incorporado a programas de rastreamento populacional, especialmente em pessoas acima de 65 anos ou com histórico familiar da doença. Isso permitiria identificar casos antes mesmo da manifestação de sintomas mais evidentes, algo essencial para garantir a eficácia dos novos anticorpos monoclonais. No entanto, essa estratégia gera debates éticos. Até que ponto é benéfico oferecer um diagnóstico precoce se os tratamentos ainda são caros e de acesso restrito? Para alguns especialistas, saber cedo pode ajudar no planejamento familiar e pessoal. Para outros, pode gerar ansiedade sem necessariamente oferecer soluções imediatas. Em resumo, o caminho entre os laboratórios de ponta e os postos de saúde será gradual, mas inevitável. O exame PTAL 217 já provou sua eficácia e tende a se consolidar como uma ferramenta indispensável no arsenal médico contra o Alzheimer. O ritmo dessa transição dependerá do equilíbrio entre inovação científica e políticas de saúde pública, mas a tendência é clara.
Em poucos anos, milhões de pessoas terão acesso a um diagnóstico mais rápido, acessível e preciso. Para os idosos e suas famílias, isso representa a esperança de viver mais tempo com autonomia e de enfrentar a doença com informações sólidas desde o início. As inovações recentes no tratamento e diagnóstico do Alzheimer não representam apenas avanços técnicos ou científicos. Elas têm um impacto direto e profundo na vida do idoso e de toda a família que o acompanha. Em 2025, pela primeira vez, muitas famílias passam a encarar a doença não apenas como uma sentença inevitável, mas como uma condição em que o tempo pode ser prolongado com qualidade de vida. Isso significa que pacientes podem ganhar meses ou até anos de autonomia, sendo capazes de se vestir sozinhos, reconhecer familiares, manter diálogos simples e realizar pequenas tarefas do dia a dia. Para uma família que presencia o declínio gradual da memória de um ente querido, esses ganhos representam momentos de conexão preservados, que antes eram rapidamente apagados pelo avanço da doença. No aspecto emocional, o diagnóstico precoce proporcionado pelo exame de sangue P-Tau 217 também transforma a relação da família com a doença. Até pouco tempo atrás, a descoberta do Alzheimer ocorria quando os sinais já eram evidentes e devastadores. Agora, é possível detectar a condição em fases iniciais, permitindo que familiares se preparem melhor. Essa preparação não se limita ao tratamento médico, mas também inclui ajustes práticos na rotina, planejamento financeiro, reorganização de papéis dentro da família e, principalmente, tempo para aceitar e lidar com a realidade de forma mais estruturada. A informação chega antes que a doença roube completamente a autonomia, e isso dá às famílias um poder maior de decisão. Outro ponto essencial é a inclusão de pacientes em ensaios clínicos e tratamentos inovadores. Até pouco tempo atrás, a maioria dos idosos só tinha acesso a medicamentos paliativos. Hoje, com diagnósticos mais precisos e cedo, muitos podem se qualificar para terapias modificadoras, como os anticorpos monoclonais. Para famílias que sempre ouviram que nada podia ser feito, a possibilidade de um tratamento que realmente interfere no avanço da doença é uma mudança de perspectiva sem precedentes. Ainda que não se trate de uma cura, esse acesso renova a esperança e amplia o leque de estratégias disponíveis para enfrentar o Alzheimer. A dinâmica familiar também se altera de maneira significativa. Em muitos lares, o diagnóstico precoce permite que o próprio idoso participe das decisões importantes sobre seu futuro, algo que raramente ocorria quando a doença era descoberta em estágios avançados. Agora, muitos pacientes ainda lúcidos conseguem opinar sobre seus cuidados, escolher se desejam participar de estudos clínicos, organizar testamentos ou discutir sobre seu bem-estar de maneira ativa. Esse protagonismo preservado fortalece a dignidade e a autonomia, reduzindo a sensação de impotência que sempre acompanhou a doença. No campo prático, há mudanças concretas no planejamento da vida diária. As famílias conseguem adaptar a casa mais cedo, investir em suporte psicológico para cuidadores, buscar redes de apoio e até mesmo planejar férias e momentos especiais antes que as limitações da doença se tornem severas. Além disso, ao conhecer melhor os riscos e benefícios dos novos medicamentos, as famílias podem tomar decisões mais conscientes sobre seguir ou não determinados tratamentos, evitando falsas esperanças e equilibrando expectativas. Em resumo, as inovações em diagnóstico e tratamento trazem algo que vai além da ciência. Oferecem tempo de qualidade. Tempo para viver, para amar, para organizar a vida e para enfrentar o Alzheimer de forma menos cruel. Para o idoso, isso significa prolongar sua identidade e suas relações. Para a família, significa preservar memórias, momentos e laços que antes eram perdidos de maneira abrupta. Essa transformação não elimina a dor da doença, mas muda profundamente a forma como ela é enfrentada. E isso, para milhões de pessoas em 2025, já é uma vitória inestimável. Apesar do entusiasmo em torno dos novos anticorpos monoclonais e dos exames de sangue como o P-Tau 217, é essencial reconhecer
que essas inovações ainda possuem limites claros, riscos significativos e polêmicas intensas dentro da comunidade médica e científica. Em 2025, mesmo com a aprovação do donanemab, Kisunla, e do lecanemab, Leqembi, especialistas ressaltam que esses medicamentos não são uma cura definitiva para o Alzheimer. Eles conseguem retardar a progressão da doença, mas não impedem que ela avance, tampouco restauram memórias já perdidas ou funções cognitivas já comprometidas. O efeito real, embora relevante, é medido em meses ou alguns poucos anos adicionais de independência, algo valioso, mas que pode gerar frustração em famílias que esperam resultados milagrosos. Os riscos também não podem ser ignorados. As reações adversas mais temidas, como o ARIA, edemas e microhemorragias cerebrais, afetam até 1/3 dos pacientes em alguns estudos. Embora a maioria dos casos seja controlada, existe sempre a possibilidade de complicações graves, incluindo confusão mental, convulsões e até risco de morte em situações raras. Isso levanta debates éticos. Até que ponto é válido submeter pacientes idosos e frágeis a terapias tão invasivas, de alto custo e com potenciais efeitos colaterais severos? A decisão de iniciar esses tratamentos exige um equilíbrio delicado entre riscos e benefícios, o que coloca médicos e famílias diante de dilemas difíceis. Outro ponto polêmico é o alto custo. O tratamento com anticorpos pode ultrapassar dezenas de milhares de dólares por ano, sem incluir os gastos com monitoramento contínuo por ressonâncias magnéticas e acompanhamento médico especializado. Isso torna a inovação inacessível para grande parte da população mundial, reforçando desigualdades entre países ricos e pobres. Há um temor de que esses avanços criem uma espécie de Alzheimer de duas classes, um para os que podem pagar por diagnóstico precoce e terapias avançadas, e outro para os que continuam sem acesso, limitados apenas a cuidados paliativos básicos. Além disso, há polêmica sobre a própria eficácia a longo prazo. Embora os estudos mostrem benefícios estatisticamente significativos, muitos pesquisadores questionam se esses ganhos se traduzem em impacto prático suficiente no cotidiano do paciente. Reduzir em 27% ou 35% o declínio cognitivo pode ser expressivo em números, mas ainda há dúvidas se essa diferença se mantém em anos seguintes, especialmente quando os anticorpos deixam de ser administrados. Há quem argumente que o entusiasmo atual pode estar superestimado em relação aos benefícios reais. O exame de sangue P-Tau 217 também gera debates éticos e científicos. Apesar da alta precisão, ainda existem limitações. O teste pode gerar falsos positivos ou identificar a doença em pessoas que talvez nunca desenvolvam sintomas clínicos significativos. Isso levanta a questão de como lidar com diagnósticos precoces em indivíduos assintomáticos. Saber que se tem risco de Alzheimer sem que haja tratamento amplamente acessível pode causar ansiedade desnecessária. A discussão, portanto, não é apenas médica, mas também psicológica e social. Por fim, não se pode ignorar as críticas sobre o papel da indústria farmacêutica. O Alzheimer é uma das doenças mais custosas do planeta, e novas terapias representam um mercado bilionário. Há vozes dentro da comunidade científica que questionam se a pressão por aprovações rápidas não está influenciando órgãos regulatórios a aceitar medicamentos com evidências ainda limitadas de impacto clínico. Esse embate entre esperança, ciência e interesses econômicos gera uma tensão constante, que faz parte de toda a revolução médica, mas que exige vigilância redobrada para que promessas não se transformem em decepções coletivas. Em resumo, os avanços em 2025 representam uma nova era de possibilidades, mas também um campo repleto de incertezas e debates. O Alzheimer continua sendo uma doença devastadora, e embora agora existam ferramentas para enfrentá-la de forma mais ativa, os limites permanecem claros. O desafio é equilibrar esperança e realismo, inovação e ética, benefício individual e justiça social. Esse equilíbrio será determinante para que o futuro do tratamento do Alzheimer não seja apenas promissor, mas também justo e responsável.
Depois de toda a avalanche de informações sobre novos remédios, exames de sangue inovadores e perspectivas para o Alzheimer em 2025, muitos idosos e familiares ainda ficam com uma dúvida essencial. O que eu devo perguntar ao meu médico? A informação só se torna útil quando é transformada em ação prática, e é nesse ponto que um guia simples, direto e objetivo pode fazer a diferença. Pensando nisso, especialistas sugerem 5 perguntas fundamentais que todo paciente ou cuidador deve levar para a próxima consulta, ajudando a transformar a ciência em decisões reais de cuidado. A primeira pergunta é: esse exame de sangue já está disponível para mim? Como vimos, o teste P-Tau217 ainda está em processo de expansão, e a disponibilidade varia muito de acordo com o país, a cidade e até mesmo o laboratório. Perguntar diretamente ao médico ajuda a esclarecer se já é possível realizar o exame na região e se ele realmente é indicado para o paciente naquele momento. Muitas vezes, pode ser necessário entrar em listas de espera, participar de programas de pesquisa ou aguardar a aprovação em redes públicas, e ter essa informação de forma clara evita falsas expectativas. A segunda pergunta essencial é: sou candidato ao tratamento com anticorpos monoclonais como donanemab ou lecanemab? Esses medicamentos não são indicados para todos. Em geral, eles funcionam melhor em pessoas em estágios iniciais da doença, e a elegibilidade depende de fatores como idade, histórico clínico, condições de saúde paralelas e até mesmo o tipo de seguro ou sistema de saúde disponível. Saber se o idoso em questão pode ou não se beneficiar desses tratamentos evita a perda de tempo e dinheiro em consultas desnecessárias e prepara a família para possíveis encaminhamentos. A terceira pergunta é: quais riscos eu corro se optar por esse tratamento? Esse é um ponto crucial, porque os anticorpos monoclonais, apesar de promissores, carregam riscos reais, incluindo edemas cerebrais, sangramentos e reações adversas. O médico deve explicar de maneira clara se os benefícios esperados superam os riscos, no caso específico do paciente, e se a infraestrutura local tem condições de monitorar e lidar com complicações. Essa conversa franca é fundamental para que a decisão seja informada e compartilhada entre paciente, família e profissional de saúde. A quarta pergunta prática é: o que posso fazer hoje, sem depender de novos remédios, para retardar a doença? Mesmo diante das inovações, não se pode esquecer que fatores de estilo de vida desempenham papel central na saúde do cérebro. Exercícios físicos regulares, alimentação equilibrada, controle de pressão e diabetes, sono adequado e estímulos cognitivos continuam sendo armas poderosas na prevenção e no manejo do Alzheimer. O médico pode indicar estratégias personalizadas e seguras, que não dependem de aprovações regulatórias nem de custos elevados. Por fim, a quinta pergunta é: existe algum ensaio clínico do qual eu possa participar? Muitas vezes, a melhor chance de acesso a tratamentos de ponta não é esperar pela liberação ampla, mas participar de estudos clínicos. Perguntar ao médico sobre essa possibilidade abre portas para alternativas concretas, além de contribuir para o avanço da ciência. Cada paciente que participa ajuda a acelerar descobertas que poderão beneficiar milhares no futuro. Esse guia de 5 perguntas não resolve sozinho o desafio do Alzheimer, mas transforma a consulta médica em um espaço ativo de decisão, onde paciente e família deixam de ser meros espectadores e passam a ser protagonistas do cuidado. Em 2025, a maior mudança não está apenas nos remédios ou exames, mas na capacidade de cada idoso e de cada família de se informar, questionar e agir de forma estratégica. O Alzheimer continua sendo uma doença complexa e devastadora, mas com as ferramentas certas e as perguntas corretas, é possível enfrentar esse desafio com mais clareza, dignidade e esperança.